Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Damos continuidade ao nosso estudo da revista Betel Dominical, que neste trimestre tem o tema Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Chegamos então à leitura complementar deste sábado, 25 de abril de 2026, concluindo a nossa reflexão sobre a lição de número 4. Quando Neemias se propôs a reconstruir os muros de Jerusalém, ele enfrentou uma oposição que ia muito, mas muito além dos desafios físicos, dos desafios materiais. Palavras como estas, proferidas por Tobias, o amonita, eram verdadeiras armas. Eram projéteis de zombaria, de desprezo, calculados para infiltrar a dúvida e para paralisar a obra de Deus por meio do desânimo. O alvo, veja bem, não era a estrutura de pedra. O alvo era o moral, a fé dos construtores. A estratégia inimiga era clara. Primeiro, demolir a convicção para depois, quem sabe, derrubar as pedras. Por isso, é fundamental que a gente consiga discernir a fonte desses ataques. Conforme o próprio Senhor Jesus nos ensinou lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, a boca fala do que o coração está cheio. As palavras de Sanbalate e Tobias, portanto, não eram meros comentários infelizes. Eram, na verdade, a manifestação externa de corações completamente opostos ao plano divino. Tratava-se, sem dúvida, de uma tática espiritual do nosso adversário, que sempre visa a mente e o espírito do povo de Deus com sementes de medo e de divisão. Agora, diante de uma oposição espiritual tão deliberada, qual seria a reação natural? A reação puramente humana penderia talvez para a retaliação ou, quem sabe, para o completo abatimento. Contudo, a Escritura Sagrada nos revela uma contra-estratégia, uma resposta divina, um caminho de sabedoria e poder superior para todo aquele que, ainda hoje, está engajado em edificar algo para o Senhor. E aqui nós encontramos o núcleo da nossa análise de hoje. Este mandamento apostólico, orai sem cessar, ele não é uma simples sugestão piedosa, não é um conselho. É a resposta central, é a arma definitiva contra os assaltos verbais e psicológicos do inimigo. E o interessante é que séculos antes de Paulo escrever estas palavras, Neemias já personificava, já vivia este princípio em sua liderança. Mas o que significa teologicamente orar sem cessar? Não se trata, obviamente, de uma verbalização ininterrupta, algo que seria impraticável na nossa vida diária. Trata-se, na verdade, de uma postura interior, de uma consciência contínua da presença de Deus. É a disciplina de manter um diálogo constante com o Pai, transformando cada pensamento ansioso, cada palavra de oposição recebida e cada desafio em uma petição imediata a Ele. Essa comunhão ininterrupta, ela gera uma estabilidade espiritual que nos ancora em meio às tempestades da vida. Vamos observar este contraste que é essencial. A resposta da nossa natureza humana, da nossa carne, à ofensa, geralmente nos conduz à retaliação, a discussões que não levam a lugar nenhum e, por fim, ao abandono da missão. Neemias, por outro lado, ele demonstra a resposta espiritual. Diante do desprezo, ele se volta para Deus em oração. Diante da ameaça, ele une a oração com a vigilância e com a ação estratégica. A oração não o isentou de agir, mas, pelo contrário, potencializou e guiou cada passo que ele deu. Essa célebre declaração de Neemias revela o poder de um líder cuja mente está ancorada em oração. Sua comunhão contínua com Deus lhe concedeu o discernimento para identificar as armadilhas do inimigo e a resolução para rejeitar as distrações. Ele compreendeu que descer do muro para debater com seus detratores seria em si uma vitória para eles. A oração o manteve focado naquilo que era eterno, e não naquilo que era meramente urgente ou circunstancial. E como essa lição se aplica ao nosso contexto hoje? A estratégia do adversário, precisamos entender, permanece a mesma. As palavras de dúvida vêm de múltiplas fontes. As sementes de medo são plantadas em nossos relacionamentos. As distrações digitais incessantes tentam nos tirar do muro da nossa vocação. E a pressão para que nos conformemos a este mundo é uma constante. A batalha é a mesma, apenas o campo de batalha se modernizou. Em Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo detalha a armadura de Deus. E como ele conclui essa descrição? Ele diz, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Perceba que a oração contínua não é apenas mais uma peça da armadura. Ela é a fonte de energia que vitaliza todas as outras. É a oração que mantém o capacete da salvação ajustado, o escudo da fé sempre erguido e a espada do Espírito afiada para o combate espiritual diário. Para cultivar esta disciplina tão fundamental, podemos adotar alguns passos práticos e intencionais.
Primeiro, iniciar o dia consagrando a Deus em oração. Segundo, ao longo das horas, em vez de ruminar a ansiedade, converter cada preocupação em uma petição instantânea. Terceiro, manter breves diálogos com Deus, como os suspiros da alma que nos reconectam ao céu. E por fim, encerrar o dia não com o peso das dificuldades, mas em gratidão e entrega confiante nas mãos do Pai. Como o comentarista da nossa lição nos alerta, muitas vezes falamos sobre oração, lemos sobre oração, mas não oramos. É imperativo que compreendamos que a oração transcende o mero dever religioso. Ela é a fonte do poder de Deus na vida do crente. É o canal designado por Ele para que o poder do alto flua até nós, nos capacitando a edificar a obra que Ele mesmo nos confiou. E concluímos com uma questão para uma profunda reflexão pessoal. Se as palavras do inimigo visam minar, dividir, destruir e as nossas orações, a nossa vida de oração está ativamente edificando? Estamos utilizando essa fonte de poder para construir e fortalecer os muros da nossa fé, da nossa família, da nossa comunidade? Que a resposta a essa pergunta nos impulsione a um novo patamar de comunhão com Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Assim, encerramos o estudo da lição de número 4. Fica o convite para estarmos juntos na próxima semana para aprendermos mais da Palavra de Deus no estudo da lição de número 5.